Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo de análise política do dia? Então vamos lá. O nome dele é Moro. Ele queria destruir o universo. Olha aqui. Mas não conseguiu. O universo foi salvo graças aos nossos heróis, né? Como o Goku. Olha ele aqui. Essa é a saga do Moro que a gente vê em Dragon Ball, mas nós temos uma outra saga do Moro que a gente não vê em Dragon Ball, que a gente vê aqui no Brasil. Ele quase destruiu não o universo, mas a economia brasileira. Mas ele foi derrotado também por esse velhinho aqui, ó. Tá vendo? Esse velhinho aí derrotou ele. Bom, e como toda saga de super-herói, o velhinho, né, o herói, começa no início da saga perdendo. Mas depois tem a reviravolta. O velhinho treina, desenvolve mais os seus poderes e acaba virando o jogo. Então foi assim que aconteceu. Né? Mas nós estamos falando, né, na verdade, do ex-juiz, atual senador da República, Sérgio Moro, que hoje, na Folha de São Paulo, saiu então a notícia do início, né, da votação do Tribunal Regional Eleitoral para a cassação do mandato do senhor Sérgio Moro ao Senado. Ele foi eleito, né, ao Senado, mas alguns partidos, né, incrivelmente, desculpa, chega a ser engraçado, tá? Desculpa aí. PL e PT, tá? Estão juntos nisso. PL e PT estão juntos nisso, gente. Desculpa, chega a ser engraçado, né? É assim. Então, o PL e o PT entraram juntos, né? Uma ação no Tribunal Regional Eleitoral para dizer que o senhor Sérgio Moro, né, teria tido benefícios, né, na sua pré-campanha à presidência da República e por isso teria sido eleito senador. Vamos lá, deixa eu explicar um negócio que foi meio confuso, né? É assim, o Sérgio Moro, ele era apontado como um presidenciável há muito tempo. Durante toda lá a Operação Lava Jato, que hoje a gente sabe, na verdade, né, qual era o escopo da operação depois da Vaza Jato, ó, aquela operação que quase destruiu a economia do Brasil, né? O Brasil perdeu aí... O Brasil tinha as empresas brasileiras, né, grandes empresas construtoras, empresas brasileiras, tinham contratos em todos os países da América Latina, um monte de países da África. O Brasil estava construindo portos, estava construindo ferrovias, um monte de coisa nesses países da África, em países, quase todos os países da América Latina, né, concorrendo ali contra as empresas norte-americanas. E depois da operação Lava Jato, as empresas brasileiras desapareceram praticamente, principalmente as grandes construtoras desses mercados, né? Teve como reação imediata também uma onda de desemprego aqui no Brasil. No Brasil se perdeu, alguns calculam até mais de 1 milhão de empregos relacionados principalmente aos setores da construção civil, do petróleo, né, e naval. Por isso, inclusive, uma grande crise de desemprego ali no Rio de Janeiro. Aí, né, e ninguém está dizendo aqui que não deve se combater a corrupção, mas a gente sabe que nos países de primeiro mundo, quando se combate a corrupção, se pune
né, os corruptos, mas se faz de tudo para manter a integridade das grandes empresas, principalmente quando são grandes multinacionais. Porque no mundo capitalista que a gente vive, multinacionais de um país, né, operando em outros países, representam um poder para este país. Ou alguém aqui se engana que o fato que boa parte do poder do próprio governo americano não vem do fato deles terem um monte de multinacionais. A própria Coreia do Sul tem as suas multinacionais, o Japão, etc. Esses países, a China atualmente, as suas multinacionais. E o investimento que um país faz em outros países, né, ajuda na sua estratégia, inclusive de poder geopolítico global, né? No caso do Brasil, as multinacionais brasileiras ali estavam concentradas justamente nas duas áreas de influência mais direta do Brasil, que era a América do Sul, principalmente, América Latina também, e África. E isso tudo foi jogado fora, né? E, lógico, ajudou na crise econômica que nós vivemos aí desde 2016, 15, 16, né? E que está começando a ser revertida agora que o Brasil volta a ter uma posição boa na economia, tá? Bom, dito isso, voltamos lá, né? Ação junta do... Não é junta, né? É que assim, o PL entrou com uma ação e o PT com outra, mas como era a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, foi juntado num julgamento só que vai ser feito aí pelo Tribunal Regional Eleitoral. Muitos analistas dão como certo de que o Sérgio Moro irá perder. Inclusive, se ele perder, né, a chapa dele perde o Senado, né, e vai haver uma nova eleição para senador no Paraná. Inclusive, talvez por isso que estão aí agilizando a votação, né, porque se eu precisar votar para uma nova votação para Senado, agora, né, no final agora de 2024, além dos paranaenses votarem para prefeito e vereador, vão votar também novamente para senador, né? Então vai ter a campanha novamente aí para senador. Bom, voltamos aqui, né? De acordo com o PL, né, o Bolsonaro não, o PL, o Moro, né, teria aí mais 7 milhões gastos aí na pré-campanha, de acordo com o PT, quase 5 milhões, tá? Os números aí dos partidos, de acordo com a reportagem da Folha, os partidos fazem leituras diferentes do que são esses gastos, né? Por isso que aparecem. Mas qual que é a questão aí? Bom, vamos lá. O Moro, ele se lançou, por causa de toda aquela questão principalmente, né, da Rede Globo, transformou o Moro num grande herói nacional, né? Contra o sistema da corrupção. E aí, né, depois o Moro acabou indo ser ministro da Justiça do Bolsonaro, não deu certo, né? E aí ele seria um presidenciável pelo Podemos, que é um partido pequeno, né? Assim, se você for comprar um partido pequeno, mas que é muito forte ali no Paraná. E aí começou uma pré-campanha para presidente. O que acontece? Se você é presidenciável, você tem maior, principalmente o Moro, né, maior destaque na mídia, né? Até porque, convenhamos, né, assim, uma parte aí da mídia, da elite brasileira engoliu de última hora o Lula para tirar o Bolsonaro, evitar um golpe, né? Mas não queriam também o Lula, né? Eles não queriam o Bolsonaro, e o Lula era assim aquela opção tolerável, mas se a gente pudesse ter colocado outro, teria colocado outro. Optaram, então sobrou, então aí essa opção certamente seria o Moro, já que o Dória também nunca decolou, né? O Dória inclusive saiu da política, mas o Moro, apesar de ser forte ali no Paraná, a nível nacional também ele nunca teve aquela força toda. E o bolsonarismo acabou engolindo os votos que seriam do Moro, né? Agora que houve a disputa ali entre Bolsonaro e Moro, né, entre os moristas e os bolsonaristas, os moristas foram engolidos pelos bolsonaristas. Só restou a Rede Globo como morista, né? E acabou que no final das contas, né, o Lula é quem derrotou o Bolsonaro. Agora,
o Moro então vai para este julgamento. A gente não sabe o que vai acontecer, como eu já disse, vários analistas que eu li, né, e que eu vi nos jornais, assisti, tá? Inclusive eu vi um vídeo do Reinaldo Azevedo, ele estava falando que provavelmente o Moro vai perder. Mas a questão então é essa, quer dizer, quando você é pré-candidato de um partido a um cargo como de presidente, você tem uma visibilidade enorme. Aí o Moro, em determinado momento, resolveu sair do Podemos, porque viu que o Podemos talvez não tivesse toda a estrutura que ele esperava, foi para a União, para ser candidato a presidente. Chegou lá, a União preferiu, né, outro candidato, né? Colocou ali a Sônia Tronic para ser candidata a presidente. Que assim, confesso para vocês que eu conhecia muito pouco dela antes de ser candidata a presidente, mas depois acompanhando ela ali como senadora, até que vi que era uma senadora bastante atuante. Bom, aí o Moro foi para a União Brasil, acabou que não conseguiu também ser candidato a presidente, mas teve todo aquele período de pré-candidato. Aí ele tentou ser candidato do Senado aqui por São Paulo, não conseguiu, a Justiça Eleitoral impediu. Aí ele foi ser candidato mesmo pelo Paraná, que é o domicílio dele mesmo. Foi ser candidato ali pelo Paraná. Ganhou! Mas agora esses dois partidos consideram que toda aquela exposição e o gasto que foi feito na sua pré-campanha, de acordo com a reportagem da Folha, teria dado uma vantagem muito grande e indevida ao senador Sérgio Moro. E por isto, esses partidos entraram com o pedido de cassação da chapa, né? Da chapa do Moro, porque se ele sair, não vai assumir, né, o seu suplente, vai haver uma nova eleição, tá? Porque não é uma cassação dele, é uma cassação da chapa, que a chapa toda teria então sido beneficiada, tá bom? Então essa é a situação. E aí, né, depois eu coloco embaixo aí na descrição do vídeo o link da reportagem da Folha, onde eles detalham toda essa questão. Mas aí, pessoal, assim, a gente vê então aí que o Moro fez essa caminhada, né? E assim, de herói nacional ali, quando começou a Lava Jato, né? Depois chegou a publicar livro, capa de revista, o Batman brasileiro, né? Porque a mídia brasileira ela também tem essa questão, né? De construção de heróis e de salvadores. É uma coisa que eu não sei se tem muito, talvez um certo sebastianismo que ainda nos resta, né, vindo aí da cultura portuguesa, da gente ter muito essa coisa do herói salvador, né, que vai nos salvar de tudo, e a mídia tenta construir os seus próprios heróis, né? Há aqueles que nascem do povo, né, e há aqueles que a mídia tentam construir, né? A mídia sempre tentou fazer isso, começou lá com depois da redemocratização começou, né, que você tinha o Lula, que nasceu ali das greves sindicais, que era popular porque vinha do povo, e em determinado momento a mídia viu que ele teria chance de chegar a presidente, e aí construiu o seu próprio herói popular, que foi o Fernando Collor. Então a mídia tem essas coisas de construir os seus próprios heróis para enfrentar aqueles que nascem do povo. Não deu certo. Nesse caso aí não deu certo, né? O Moro corre o risco de perder, inclusive, os direitos políticos, né? Vai perder o mandato e os direitos políticos até 2030. E, sinceramente, não acho que depois de um tempo de 8 anos fora aí de eleições, depois de 2030, ele volta com alguma força. Se o Moro realmente, o Tribunal Regional Eleitoral dá perda de casos para ele, e aí for para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque ele pode recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral, né? E o Tribunal Superior Eleitoral manter, né, a perda do mandato, né? Eu vejo que seria a morte política do Moro, né? Eu não vejo mais como, depois de 2030, né, ele ter alguma força para voltar e ser candidato de novo, pelo menos num cargo desse porte, né? Existem cargos menores, por exemplo, vereador lá de Curitiba, talvez, né? É um cargo menor.
mas disputar Senado, governo de Estado, eu acho que o presidente da República nem tá mais na minha, né? Mas assim, um Senado, um deputado, talvez deputado federal, eu acho que isso seria talvez um cargo menor, né, como vereador, mas 8 anos fora da política, né, é muita coisa, principalmente para quem não tem uma grande estrutura partidária, né, para quem não tem um vínculo grande com um partido, né, não é uma liderança partidária ou não é uma liderança popular importante, assim, de ser um sindicalista ou de ter assim ou de representar uma classe, né? Um grupo, né? Não, é muito difícil depois, porque o Moro, né? Ele se elegeu ainda na questão da onda do Lava Jato, dos lavajatistas, né? Dos moristas, mas 8 anos fora da política, com certeza outros agentes políticos vão ocupar esse lugar e o Moro vai estar aí fora da política realmente, né? Eu não vejo como que ele voltaria. Então acho que esse julgamento ocorrendo, né, após esse julgamento, caso ele venha a realmente a, a dar aí pela cassação do Moro a perda dos seus direitos políticos, será o fim da carreira política do senador Sérgio Moro. Não, com certeza. Bom, e o Lula está aí como presidente, né? As formas que o mundo dá as suas voltas, né? Mas é isso, pessoal. Ó, não se esqueçam de dar o like, tá? É muito importante. Gostou do vídeo? Dá o like, tá bom? Também aperta o sininho aí, é importante apertar o sininho. Façam seus comentários, tá? Isso é muito importante para ajudar aqui o nosso canal a crescer, tá bom? E a gente poder aí gravar mais vídeos com vocês. Lembrando que a gente tem vídeos aqui todo dia, né? De análise política e geopolítica. Um dia a gente fala mais de política interna, quando acontecer alguma coisa mais importante na política externa, a gente fala mais da política externa. E essa semana ainda nós vamos vir com um vídeo sobre a Avibras, tá? E também, final de semana, é quando a gente fala de ficção científica. A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula K. Le Guin, tá? Eu, Carlos Helva, Paula Elacha. Vai rolar esse vídeo aí, tá? Nessa live, né? Vai rolar neste final de semana. Então estejam atentos para acompanhar também nossos vídeos de ficção científica. Até, pessoal!